O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs na vida beneditina, meu irmão na vida sacerdotal e diocesana, meu irmão na vida diaconal, Dalfredo, que sempre caminhou conosco, meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão, vocês que estão dentro da igreja e vocês que estão fora da igreja, nas tendas, vendo pelo telão. O Evangelho de hoje nos mostra uma conversa entre Maria e Jesus. Maria, atenta à realidade da convivência e da festa, vai dizer a Jesus que não tem mais vinho. Jesus dá uma resposta a Nossa Senhora, que na verdade é para livrar do providencialismo que muitas vezes ligou Jesus, porque é Deus, para resolver todas as questões. Resolvida esta questão, Maria também entendeu que o seu filho não é para ficar resolvendo os problemas dos outros, mas trazer a graça de Deus para o meio de toda a humanidade. Depois disso, Maria entende e vai dizer para as pessoas responsáveis: fazei tudo o que ele vos disser. Esta colocação de Maria é uma das essências da proclamação da boa nova de Jesus pelo mundo inteiro.
Nós, ouvintes e vivenciadores desta palavra, devemos nos esforçar para fazer tudo o que o Senhor nos disser. E para fazermos tudo o que o Senhor nos disser, devemos estar atentos à sua palavra e devemos também devagarzinho ir abrindo o nosso coração para entender estas palavras que nos chama para estarmos cada vez mais junto deles ao longo da nossa vida. E de acordo com que isso for acontecendo, nós também vamos passando pela nossa própria conversão. Na segunda leitura de hoje, encontramos São Paulo dizendo que na comunidade são tantos os dons, são tantas as qualidades, são tantas as possibilidades do serviço, e todos e todas, sem exceção, fazem a mesma realidade profunda, não é? Do amor e da presença de Deus no nosso meio. Cada um compreende a sua própria realidade, desempenha a sua função, desempenha o seu dom para poder viver nesse amor grandioso de Deus. Uma outra grande dimensão na construção da comunidade é que, sabendo o que temos que fazer, nenhum deveria ciumar do outro. Cada um conhecendo o seu lugar na comunidade e desempenhando para que o seu serviço, a sua missão, a sua dedicação se faça. Na primeira leitura da nossa missa de hoje, compreendemos a beleza que deve ser, não é, uma igreja, que é a Nova Jerusalém, porque aqui se faz a presença de Deus, aqui Deus se faz presente. Por isso, a igreja é sempre um lugar da atenção, da atenção, do zelo, do respeito e da valorização. A gente não entra, ou pelo menos não deveria entrar na igreja de qualquer jeito, de qualquer maneira. O respeito pela presença de Deus, amoroso e bondoso, nós damos também por esse cuidado que devemos ter. Assim, então, nós estamos hoje para consagrar o altar desta igreja e também para fazer a bênção das paredes. E aí vocês vão ver, nas paredes tem a cruz com uma vela, que é o sinal de que esta igreja foi consagrada. Quis a providência de Deus que um dos seus monges pudesse presidir esse momento. Nunca na história nossa pensávamos sobre isso. E agora gostaria um pouco de dizer como que surgiu esta igreja. Esta igreja aqui foi surgida aos poucos, dentro da comunidade monástica, dentro das nossas reuniões, dentro das nossas conversas. Por muitas vezes nas nossas reuniões manifestávamos um desejo de construir uma igreja ligada ao mosteiro. Para que construir esta igreja? Qual que era a motivação dos monges daquele tempo? Para que a comunidade de mineiros pudesse participar mais perto dos monges da sua espiritualidade. Esta era a razão principal. Nunca nas nossas conversas se falou que esta igreja um dia seria sede de paróquia. Esta palavra nunca apareceu nesse desejo interno dos monges, mas quis a história que esta igreja também se tornasse sede de paróquia. Uma outra conversa que estava muito presente, não é, dentro dos monges era que esta igreja fosse um lugar despojado para que as pessoas chegassem aqui, encontrassem um dos valores profundos da vida monástica,
qual seja o silêncio. O desejo era que as pessoas, ao chegar aqui, já de entrada na igreja, fizessem a experiência do silêncio. E nesse silêncio profundo, devagarzinho, esta realidade pudesse levar as pessoas a rezar. E de fato, assim foi, não é? Algumas vezes eu vim aqui e olhando esta realidade das nossas conversas, de fato isso se deu, de fato esta era uma realidade. Entrava-se aqui, tinha um silêncio. Então as pessoas podiam de fato rezar, podiam de fato estar em paz, podiam de fato encontrar Deus. O objetivo da igreja então se concretizou com toda a tranquilidade. Depois, deu-se então como que tudo isso se faria. E aí foi acontecendo devagarzinho. Uma das coisas que se foi falado, e possivelmente poucas pessoas prestam atenção, é que nos cantos da igreja o ângulo não fosse um ângulo reto, mas fosse abaulado, que se tivesse mais ou menos uma realidade assim, né? E aqui também as paredes, não se encontram as paredes, pode prestar atenção que ela é abaulada, não é assim? Para dar a sensação e a compreensão da totalidade. E esta é uma realidade da arte que diz, Deus é a totalidade. Então, a expressão do prédio também é para dar esta totalidade. Depois, veio como que seriam as portas. As portas seriam de madeira e aí esculpidas. E quem esculpiu estas portas foi um monge beneditino chamado Pedro, que já morreu, do mosteiro de Goiás. As portas, numa parte em cima, embaixo, tem em cima dimensão da Bíblia, embaixo dimensão da regra. Para que isso? Como sempre é em São Bento, a palavra de Deus e a regra se interagem, se juntam na vida do monge e na vida da comunidade. É assim. E depois vem o altar. Segundo os estudiosos, esse altar conta a história da arte no mundo. Para quem entende de arte, esses riscos, esses traços, esses cortes, não são coisas aleatórias. Cada um traz um pouco da história da arte. Na frente do altar tem todo o símbolo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade Santa. Então assim se fez, e é bonito, esse altar, estas portas, esse ambão está registrado pela Petrobras num livro de arte que soltou no Brasil. Então, isso já chegou a esta dimensão de tamanha importância que é tudo isso daqui. E às vezes a gente não sabe e a gente não presta muito atenção. Mas na verdade é assim, E depois também nas portas começa com a regra de São Bento. Aqui tem uma medalha de São Bento, na porta tem, e aqui também tem. Esta medalha foi feita pelo próprio arquiteto Wilson Jorge, que construiu, que foi o arquiteto desta igreja. Também nas portas, na parte de cima, realidades da regra de São Bento. Aqui aqueles altares também aqueles vitrais lá da frente, lá em cima, foi também um monge do mosteiro de Goiás que fez. Lá lembra o sol, a grande luz que ilumina a casa de Deus. Lá é para ser o formato do sol, a luz entrando, dar para a igreja a compreensão de que a graça de Deus, a luz de Deus, clareia a nossa vida e dá-nos sentido do nosso ser. E assim foi a construção desta igreja ao longo do tempo.
Esses tijolos foram feitos na Olaria das Obras Sociais, que era um projeto, né, começado pelo Cursílio para poder dar aos meninos daquele tempo, né, um lugar que podia ter um trabalho e ter um pouco de dinheiro, e assim foi. Então, esses tijolos também têm uma história bonita. É a história da construção, né, de uma sociedade que dá condições para que as pessoas tenham trabalho e que elas não precisam ficar na rua pedindo, pedindo e pedindo. Então, quem conhece a história das obras sociais sabe que esses tijolos foram feitos lá. E foram feitos numa máquina que foi uma doação da Miserior. É uma entidade alemã que deu o dinheiro para comprar esta máquina para as obras sociais. Então tem uma história, tudo aqui tem uma história. Alegremo-nos e demos graças a nosso Senhor, porque assim foi. E assim foram todos os acontecimentos, e hoje nós estamos aqui para fazer a consagração desta igreja. Que Deus nos ajude a sempre pensarmos na comunidade, a sempre pensarmos no outro, quando a gente quer alguma coisa que de fato vale a pena. Que nosso Senhor nos dê a graça de sempre lembrarmos do seu amor para conosco.